Estamos começando pela Rádio Web TCE, mais um ponto de encontro. E no nosso programa de hoje vamos conversar com o defensor público Rodrigo Cavalcante Lima, que é presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado de Sergipe. Recentemente foi lançado em Brasília a campanha Defensoria Pública em Ação pela Inclusão. Vamos falar com ele sobre a atuação da Defensoria Pública aqui em Sergipe e também, mais detalhadamente, sobre o que vem a ser esta campanha que foi lançada a nível nacional, que Sergipe está incluído. Prazer ter ele no nosso programa, doutor Rodrigo. Fique à vontade, vamos conversar sobre a Defensoria, sobre essa campanha. É um prazer tê-lo aqui no Ponto de Encontro. Prazer é todo meu estar aqui, agradecer o espaço. Falar sobre Defensoria Pública para mim é sempre um motivo de muita alegria, especialmente nesse mês, que é o mês de maio, o mês da Defensoria Pública. Isso. Dia 19 é o Dia Nacional da Defensoria Pública, das defensoras e defensores públicos. E em maio também a gente lança sempre a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, lança nacionalmente a nossa campanha nacional temática, e esse ano o tema é Pessoa com Deficiência, Defensoria Pública em Ação pela Inclusão. Certo. Bom, para começo de conversa, vamos falar um pouquinho o que vem a ser a Defensoria Pública no contexto da sociedade sergipana. Qual é o papel fundamental da Defensoria Pública, doutor? A Defensoria Pública é uma instituição criada pela Constituição de 88, que tem como objetivo prestar assessoria jurídica, mais do que judiciária, jurídica, em todos os graus, a todas as pessoas necessitadas, ou seja, os vulneráveis, as pessoas hipossuficientes, as pessoas que não têm condições de pagar por uma advogada, um advogado. Então, o serviço da Defensoria Pública é destinado a essas pessoas, fazer com que essas pessoas tenham acesso aos seus direitos, né? O tema da campanha do ano passado foi Defensoria Pública, onde a Defensoria Pública, a Justiça e Cidadania. E é exatamente isso. A Defensoria Pública leva a justiça e cidadania aos cidadãos necessitados. De um tempo para cá, a gente tem observado que tem havido a campanha, um apelo para que a Defensoria Pública se faça presente em todos os municípios, que até então, até um pouco tempo atrás, havia poucas cidades, poucos municípios que contavam com uma presença contínua da Defensoria Pública de Sergipe. Essa situação já mudou, já evoluiu? Como é que está a situação hoje dos 75 municípios sergipanos, aonde já está presente a Defensoria? Então, é com muita alegria que a gente vive esse momento histórico da nossa instituição. A Defensoria Pública passa por uma expansão e a consequente interiorização do seu quadro, dos seus serviços. A Defensoria Pública possuía, até pouquíssimo tempo atrás, apenas 100 membros. Nós ampliamos para 150. Fizemos um concurso público agora em 2022, onde as pessoas estão sendo lotadas no interior. Acabamos de lotar em 10 cidades. A posse foi aqui, inclusive, no auditório do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas que é sempre parceiro da Defensoria Pública. E nós fizemos a posse aqui de 12 novos colegas e já estão atendendo 10 novas cidades, porque na verdade são 75 municípios, mas são 40 comarcas, porque algumas comarcas possuem mais de um município. Exato. E a Defensoria Pública está instalando. A nossa expectativa é que daqui para o final do ano a gente consiga instalar em praticamente 100% das comarcas do estado de Sergipe. Isso é um motivo de muita alegria, leva dignidade, justiça e cidadania para as pessoas sergipanas, para as pessoas mais carentes do nosso estado. O estado nosso é muito carente, nosso país é carente, né? Nós temos 80% da população aí, potenciais usuários do serviço da Defensoria Pública, e aqui em Sergipe não é diferente. Também temos 80% da população sergipana que necessita dos nossos serviços. A Defensoria Pública é uma instituição importantíssima no contexto da sociedade. O papel dela é de importância relevante realmente, porque a ausência de um advogado num processo praticamente anula o seu andamento. Então, às vezes as famílias carentes, sem recursos, têm dificuldade de ter esse advogado. E um dos papéis da Defensoria exatamente é esse, dar esse suporte jurídico, né, a pessoas que não têm essa condição para contratar um advogado, e são muitos e muitos casos que ocorrem no estado de Sergipe. E no Brasil, enfim, né, doutor? Exatamente. O Brasil passa por esse crescimento da Defensoria Pública. A Emenda Constitucional 80, ela previa justamente isso, a ampliação do quadro da Defensoria Pública, previa um defensor a cada unidade jurisdicional. Ainda não estamos assim, no Brasil inteiro ainda há um déficit grande de defensores públicos, mas esse déficit vem diminuindo, a Defensoria Pública vem se expandindo, vem levando os seus serviços para cada vez mais lugares, como aqui em Sergipe está acontecendo, como eu falei, com essa ampliação, com essa interiorização, e o objetivo é esse. Nosso objetivo aqui em Sergipe é estar, como eu falei, daqui para o final de 2023, com o nosso quadro não completo, mas atendendo aí praticamente todas as comarcas do estado. Que bom.
Vamos falar um pouquinho então sobre a campanha Defensoria Pública em Ação pela Inclusão. Campanha que foi lançada no último dia 4 de maio em Brasília, exatamente no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que vem a ser, na verdade, Rodrigo Lima, esta campanha Defensoria Pública em Ação pela Inclusão. Exatamente. No último dia 4 de maio, lá no Ministério dos Direitos Humanos, com a presença do ministro Silvio Almeida, que é um entusiasta da nossa campanha, da inclusão, a luta por uma sociedade mais inclusiva e anticapacitista. Como eu falei, anualmente a Defensoria Pública, a Associação Nacional, juntamente com as associações estaduais, a ADEPES aqui em Sergipe, né, a nossa associação estadual, a nossa Associação Estadual dos Defensores Públicos do Estado de Sergipe, ela lança anualmente a campanha temática e desse ano, como você falou, é PCD, Pessoa com Deficiência, e esse tema foi escolhido por conta da significativa parcela da população que possui algum tipo de deficiência. Segundo dados do IBGE, mais de 17 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Aqui em Sergipe, mais de 300 mil sergipanos possuem algum tipo de deficiência. E por conta dessa parcela significativa da população possuir deficiência, a Defensoria Pública resolveu, a nossa Associação Nacional, fazer esse ano o tema Defensoria Pública em Ação pela Inclusão. Ou seja, a Defensoria Pública vai trabalhar esse tema, chamar os poderes constituídos, Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, chamar toda a população, toda a sociedade civil, para que entendam a importância desse tema, debatam o tema, levem conhecimento desse tema, para que as pessoas com deficiência tenham consciência dos seus direitos. Porque você sabe que o conhecimento ele é libertador. As pessoas precisam saber que têm esses direitos e saber que podem usufruir esse direito. Que, aliás, existe lei específica para isso. Já existe lei nacional, a lei da acessibilidade, que garante, que possibilita a acessibilidade de pessoas com deficiência a todos os locais, inclusive locais públicos têm essa obrigação, devem ter essa por obrigação critérios para facilitar o acesso de pessoas com deficiência. Porque é um detalhe também, Dr. Rodrigo Lima, que é presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado de Sergipe. A deficiência não é privilégio, digamos assim, entre aspas, de somente algumas pessoas que já nascem com alguma deficiência, mas qualquer pessoa, qualquer cidadão pode também, momentaneamente, sentir uma deficiência, ser alvo de uma deficiência. Pessoas vítimas de acidente, né, de um trauma, que de uma hora para outra se sentem impossibilitados de uma locomoção normal. E às vezes tem necessidade de se dirigir a determinados locais, inclusive ao próprio hospital, uma casa de saúde para tratamento, e sente na pele essa dificuldade da acessibilidade a essas pessoas. E aquelas que, lamentavelmente, por natureza, já têm certos limites de locomoção, essas sim é que precisam muito mais da atenção do poder público para poder se locomoverem naturalmente para onde se desejarem, não é isso? Exatamente. Existe a lei 13.146 de 2015, ou seja, é uma lei aí que já tem 8 anos que foi sancionada, que é a Lei Brasileira de Inclusão, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que garante os direitos, como você falou, de acessibilidade. E acessibilidade, na verdade, é fazer com que as pessoas com deficiência acessem os espaços com autonomia e segurança, né? Nós vamos trazer aqui, né, ao longo desse ano, trabalhando essa campanha, justamente isso, dizer que as pessoas têm dignidade, tem que ser respeitada a sua dignidade. As pessoas com deficiência são pessoas como outra qualquer, apenas com a característica de ter deficiência. E como você falou, qualquer pessoa pode ter deficiência. As pessoas, se envelhecerem, podem adquirir algum problema de saúde, né? Se tudo der certo, nós vamos envelhecer e vamos ter, podemos ter algum tipo de deficiência, o natural do envelhecimento. Lógico. Então, ou seja, se tudo der certo, todos nós vamos precisar acessar, ter uma acessibilidade, ter respeitado a nossa acessibilidade de forma direta, independente e autônoma. Então, doutor Rodrigo Cavalcante Lima, dentro dessa premissa, dentro dessa perspectiva, diante da campanha Defensoria Pública em Ação pela Inclusão, a Defensoria Pública do Estado de Sergipe vai, ao longo do ano, fazer várias atividades, várias manifestações, várias incursões, no sentido de divulgar a campanha e fazer por onde ela ganhe eco, junto principalmente nas autoridades sergipanas. Exatamente. E essa semana já estive em contato com alguns deputados, como eu falei, procurando o Poder Legislativo, que também é muito parceiro. Vamos procurar aqui também o Tribunal de Contas, vamos procurar todos os poderes constituídos, chamar a população para esse debate, educar a população,
levar ao conhecimento das pessoas com deficiência os seus direitos e também a nós, né, pessoas sem deficiências, que também precisam saber quais são os direitos das pessoas com deficiência, precisam respeitar as pessoas com deficiência, porque, como eu disse, são pessoas normais. Lutar contra o capacitismo é ignorância, é o preconceito com relação à capacidade das pessoas com deficiência, e é isso que a gente vai trabalhar. Verdade. Porque por natureza humana, a pessoa nunca pensa, nunca imagina que algum mal, algum acidente vai ocorrer. É normal, da natureza humana. As pessoas colocam o carro na estrada, colocam a família, se prepara para um final de semana em outro estado, em outra cidade e toca a viagem imaginando que tudo vai ser às mil maravilhas. Mas nunca imagina que podem ser alvos de um acidente, como a gente ocorre e vê, lamentavelmente, nas estradas brasileiras. Essa é uma questão da natureza humana. A gente sabe, pelo dado do IBGE, por exemplo, segundo o IBGE, no Brasil, são 17 milhões e 300 mil pessoas que têm algum tipo de deficiência. Sergipe não está fora desse contexto, deve ter um contingente considerável, né, Rodrigo? O último levantamento dava conta de 300 mil sergipanos com algum tipo de deficiência. E quando a gente fala esses números, as pessoas se surpreendem, acham que é um número muito grande. E, na verdade, eu tenho uma explicação para as pessoas se surpreenderem com esse número tão alto. É que essas pessoas, às vezes, não saem de casa porque não têm acessibilidade. Às vezes, são pessoas que são vistas de uma forma inferior, como se fosse uma pessoa inferior, quando não são. Não têm acesso às coisas. Eu faço um comparativo sempre com, por exemplo, o Espaço Kids em restaurantes. A gente o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência tem um trabalho muito bacana na pessoa do Luiz Antônio, que é o Luizinho, que ele faz os selos, né? Selo ouro, prata e bronze dos restaurantes que têm acessibilidade. E mostrando ao empresário que, em verdade, se ele investir na acessibilidade, é um investimento. Como, por exemplo, o Espaço Kids é um investimento. Até certo tempo atrás não existia Espaço Kids. Hoje as pessoas só vão se tiver Espaço Kids. E é isso que a campanha do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência quer mostrar. Que, na verdade, se ele transformar aquele espaço dele em um espaço acessível para as pessoas com deficiência, vai ser um investimento que vai atrair muitos clientes. Que bom. E por lei, a Lei 13.146, ela diz que a Defensoria Pública é uma das instituições que tem o poder de tomar medidas necessárias à garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Então, esta lei, a Defensoria Sergipana está buscando o cumprimento dela e dar à pessoa com deficiência a maior acessibilidade possível. Com certeza. Eu fazia parte do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública. Nós ajuizamos uma ação civil pública em face dos planos de saúde porque eles não davam acesso aos contratos, que são contratos naturalmente por adesão, contratos de plano de saúde, onde as pessoas não tinham acesso, as pessoas com deficiência, as pessoas surdas, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência visual, não tinham acesso aos contratos. Nós entramos com a ação justamente para garantir o acesso de forma, como eu falei, direta, independente e autônoma dessas pessoas. Na questão de prédios, por exemplo, se fala muito na questão dos prédios novos que são construídos, a licença para a construção de prédios. Às vezes os prédios não têm, algum tempo atrás, não digo hoje, mas algum tempo atrás, não havia preocupação quando se construía uma unidade habitacional ou um prédio público em cima do edifício para dar essa acessibilidade, garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência. Hoje, a Defensoria Pública de Sergipe já busca com a Prefeitura, já faz ações junto à Prefeitura no sentido de só dar uma alvará de construção desde que aquela nova construção esteja dentro de uma norma legal hoje vigente? Com certeza. A Defensoria Pública existe, inclusive, um procedimento aberto, em alguns procedimentos abertos com relação a essa questão da acessibilidade, por não terem respeitado as normas da ABNT, que regula a questão da acessibilidade. E vou além, não só prédios, as calçadas, muitas delas na nossa cidade não têm acessibilidade. Nós tínhamos o Lucas Aribé, que era um guerreiro. Ia falar nele agora. Exatamente, o Lucas Aribé é um amigo, um guerreiro, ex-vereador, e ele lutava muito contra isso, e era um exemplo de luta das pessoas com deficiência, até porque ele sofria na pele isso. O Lucas tem uma deficiência, e ele sofria na pele a questão da acessibilidade. E é isso, a Defensoria Pública está de portas abertas,
e é isso que a gente também vai levar ao conhecimento das pessoas com deficiência que podem procurar a Defensoria Pública, agora, como eu falei, com essa interiorização em diversos municípios do estado de Sergipe, para garantir os seus direitos. Você lembrou bem a questão do Lucas Aribé, e eu até dedico o programa de hoje ao Lucas Aribé, conheci bastante, porque trabalhei com ele na Câmara Municipal de Aracaju, e foi a partir da chegada de Lucas Aribé que, talvez, eu digo até sem medo de errar, a coisa evoluiu mais nesse tema. A discussão se aprofundou muito mais na questão da acessibilidade. Inclusive, a Câmara, na época, teve que fazer investimentos para deixá-lo capaz de participar de igual maneira com os demais pares, das discussões, da análise de projetos, porque ele tem uma deficiência visual e a Câmara fez investimentos e ele foi vereador aqui em Aracaju. Durante o tempo que esteve na Câmara, ele teve, graças a Deus, essa possibilidade de discutir de igual para igual com qualquer colega de bancada, qualquer parlamentar, porque ele tinha acessibilidade a todos os projetos, todos os documentos que chegavam, ele tinha condição de tomar conhecimento e de ler aqueles documentos através da forma como podia ser feito. Isso foi feito e ele conseguiu desempenhar muito bem, diga-se de passagem, o seu papel enquanto vereador. Agora, voltando a falar, o senhor falou sobre calçadas. É outra coisa que o poder público podia e deve, acredito, ter uma atenção maior, porque é incrível, não somente para a pessoa com deficiência, mas a pessoa com a acessibilidade normal, a pessoa que não tinha nenhuma deficiência, tem às vezes dificuldade, a pessoa idosa, por exemplo, não precisa nem ser idosa, não vou nem chegar a tanto, mas os desníveis de calçada, as diferenças de piso, a pessoa coloca um tipo de um piso porque é bonito e tal, para dar uma visibilidade melhor à sua calçada, aí o outro faz diferente, então há um descompasso e tal. E eu vi recentemente uma ação interessante, não sei se foi da prefeitura, mas quem passar no centro de Aracaju, na sede do Banese, Agência Central, toda a calçada está encimentada, está nivelada, você pode caminhar de olhos fechados. E em frente no prédio do hotel, grande hotel de Aracaju, sim, que é em frente ali também a sede do Banese, foi feita a mesma calçada. Então, eu olhei uma situação simples, prática, né, que é colocar apenas um cimento, deixar nivelado, que aquilo facilita para todas as pessoas com ou não deficiência. Exatamente. E uma questão que você falou, até para as pessoas sem deficiência, causa acidentes. Nós somos testemunhas de acidentes que acontecem ali no centro da cidade, por conta de... Antes da reforma do centro, né, existiam vários buracos, desníveis, como você falou, isso causando acidentes, pondo em risco a população. A população sem deficiência. Você imagina a pessoa com deficiência. Por isso que eu digo que as pessoas se surpreendem quando a gente fala esse número de 17 milhões, 300 mil em Sergipe, porque as pessoas, às vezes, muitas das vezes, deixam de sair de suas casas porque não têm acessibilidade. É verdade, lamentavelmente. Então fica então a dica, né? E seria até uma atenção para vou até sugerir a Emília Correia, sim, que também é uma defensora aposentada, mas uma defensora, uma pessoa que lutou muito pela entidade, pela instituição e em defesa das pessoas humildes, né? Para que ela levante essa questão também lá na Câmara, que possa a Prefeitura, sei lá, os vereadores também estabelecer esse tipo de... Pode ser uma novidade, né? Você ter sempre uma calçada, né? Pelo menos no centro comercial, no centro das pessoas, de circulação maior, que o nível seja um só para toda a extensão daquele trecho, porque facilita o caminhar das pessoas pelas ruas. Mas o doutor Rodrigo Cavalcante Lima, defensor público do Estado de Sergipe, presidente da Associação dos Defensores Públicos, essa campanha vai perdurar o ano todo, né? E várias ações ao longo do ano de 2023 serão desenvolvidas para garantir essa acessibilidade cada vez maior às pessoas com deficiência. Exatamente. Eu queria, antes de falar sobre o tempo da campanha, fazer um registro aqui. Você falou da minha colega Emília Correia, uma pessoa que é minha amiga. Queria deixar um abraço, deixar registrado aqui, como você falou, um excelente parlamentar, competentíssima, uma querida amiga. Deixo aqui o meu abraço à doutora Emília. A campanha demora, o tempo de duração da campanha é de 1 ano. A gente lança geralmente em maio, que é o mês da Defensoria Pública, né? Dia 19 de maio é o dia da Defensoria Pública, das defensoras e defensores públicos. A gente lança essa campanha anual, sempre em maio, e ela vai durar todo o resto de 2023 e até maio de 2024. E a gente vai desenvolver diversas atividades, como eu falei. A gente tem a ideia de lançar também lá na Assembleia Legislativa, por isso estou conversando com os deputados, e fazer diversas atividades nas nossas sedes, no interior também, levando essa temática para o interior. Que bom. Falar em interior, o senhor lembra quais são as comarcas que ainda não têm a presença da Defensoria? Na verdade, a gente está instalando defensorias públicas em todo o estado de Sergipe. Nós instalamos em Itaporanga, Laranjeiras,
Nós já tínhamos em Simão Dias, Estância, Itabaiana, Lagarto. Nós agora instalamos em Neópolis, Frei Paulo, Capela, Buquim, Itabaianinha, Gararu, Tobias. E assim a gente vai interiorizando a Defensoria Pública, levando justiça e cidadania para todo o povo sergipano. Tá bom, eu comecei no programa de hoje com o Dr. Rodrigo Cavalcante Lima, que é defensor público e presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado de Sergipe. Fique à vontade, caso queira acrescentar mais alguma coisa que não foi tratada aqui no programa. Só agradecer o espaço. Eu acho que é muito importante o papel da comunicação nesse tipo de campanha, que é levar conhecimento, levar educação em direitos às pessoas com deficiência e às pessoas sem deficiências, para que elas respeitem os direitos das pessoas com deficiência. E dizer que estou muito feliz com essa interiorização, muito feliz esse mês, nosso mês, o mês da Defensoria Pública. Muito obrigado. Tenho muito orgulho de ser defensor público. Tenho muito orgulho de estar presidente dessa associação, representando os meus pares, representando essa categoria tão importante para a dignidade das pessoas. Tá bom. Conversei então com o Dr. Rodrigo Cavalcante Lima, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado de Sergipe. Estamos no mês da Defensoria, no mês da campanha, no ano da campanha Defensoria Pública em Ação pela Inclusão. O programa de hoje fica por aqui. Agradecemos a você e faço o convite para que continue acompanhando a Rádio Web TCE. Até o nosso próximo encontro aqui neste programa.